Nesta videoaula eu quero comentar o capítulo 8 do segundo volume do livro Instituições Políticas Brasileiras, do Oliveira Viana. Esse capítulo se chama O Problema das Reformas Políticas e os Estereótipos das Elites. É um capítulo no qual o Oliveira Viana ele coloca a sua visão de Estado, como tem que ser o Estado brasileiro, que tipo de Estado a gente tem que construir para lidarmos com os problemas da nossa formação social. Na verdade, todo esse volume 2 do livro Instituições Políticas Brasileiras, ele é voltado mais para esta questão da organização do modelo de Estado que ele está propondo, que é o modelo de Estado dito autoritário, né? Reconhecidamente autoritário. Então, no início do capítulo, ele recoloca uma questão já tratada, né? Ele vai dizer que há um velho problema, né? Fundamentos sociais do Estado, o da substituição por obra de uma política, de uma tradição social velha de 400 anos, por uma outra nova, inteiramente nunca praticada pelo nosso povo massa. Então, ele está retomando aqui questão já tratada, né? A questão de todo um processo de formação, a constituição de uma série de instituições baseadas no chamado direito costumeiro, né, que para ele estava sendo substituída por uma tradição, por um conjunto de instituições vindas de fora, né, portanto exógenas, né, e que na medida em que essas instituições, que ele vai chamar de democráticas, que para ele surgem, começa a ser implantada no Brasil com o processo de independência em 1822, ao tomar contato com a nossa realidade, com as nossas instituições, estas instituições que vêm de fora terminam se degenerando e produzindo problemas ainda mais graves, né? Então, ele continua dizendo, nossas elites não têm feito outra coisa mudando sucessivamente constituições e regimes. Tal esforço tem sido negativo, ou seja, é o que ele chama de idealismo das constituições, né? Segundo ele, nós acreditamos que ao mudarmos as leis, a Constituição, né, quase como um passo de mágica, a realidade social também mudará, nossos problemas mudarão. Na verdade, inclusive como representante do pensamento conservador, ele vai dizer justamente o contrário, né? Que as leis, as constituições, elas precisam refletir a nossa realidade, levar em consideração os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa história, a nossa formação social. Caso contrário, essas leis e constituições terminam, como para eles são, né, se tornando letra morta e sem ter nenhuma efetividade na nossa realidade. Então ele continua dizendo: erro dos reformadores, adotar aqui uma democracia de tipo inglês. Porém, ele vai dizer, estamos condenados a jamais ser ingleses, né? Então, é a crítica que o pensamento conservador faz, né, da cópia, né, de instituições, de ideias de outros países para a nossa realidade. Então, ele continua dizendo, ocorre, porém, que esta nossa mania saxonizante não é assim tão inofensiva como tem influído sobre a própria construção do nosso mecanismo do Estado, sobre a nossa estrutura constitucional. Nisto está o grande mal, nos deixa praticamente desguarnecido dos meios de defesa contra os nossos próprios males. Então haveria no Brasil o chamado espírito de clã, né? Quer dizer, o privatismo, o personalismo, enfim, os indivíduos, a elite, né, se orienta, segundo Oliveira Viana, principalmente por interesses particulares. Então, na medida em que nós importamos instituições, essas instituições não ajudam
a resolver esses problemas. Elas terminam potencializando mais ainda, né, o personalismo, o privatismo, enfim, o espírito de clã. Então eu continuo dizendo, os ingleses não conhecem o clã e o seu espírito de faccionismo. Então tem uma grande idealização, né, feita pelo Oliveira Viana, do mundo anglo-saxão, né, em especial. Então não é verdade que entre os ingleses não há divisões, né, faccionismo. Há sim, mas aqui ele está sustentando, né, essa opinião que é fortemente idealista, né, falsa, digamos assim. Mas, de qualquer forma, ele vai dizer, nós somos dominados por esse espírito, né, pelo espírito de clã, pelos particularismos, né, pelo faccionismo, etc. Então, ele vai dizer, a reforma política realística deve-se organizar um conjunto de instituições específicas, um sistema de freios e contrafreios que tenham por objetivo a neutralizar a ação nociva das toxinas do espírito de clã do nosso organismo político administrativo. B. Quando não seja possível neutralizá-las, reduzir ao mínimo a sua influência e nocividade. Então, ele está dizendo, olha, temos que combater o espírito de clã através do que? De instituições que o neutralize, né? Que possa, se não neutralizar, pelo menos reduzir ao máximo esse espírito, né, de privatismo, de interesses particulares. Mas como que se neutraliza o espírito de clã? Através de técnicas de instituições autoritárias. É o que ele vai falar logo mais. Mas antes ele diz, imitar os ingleses, né, o preconceito em relação ao Estado, espírito de autonomia e descentralização só fomenta o nosso complexo de feudo e de clã. Né? Então, ele vai dizer, devemos criar um ambiente onde esses complexos se estiolem ou se asfixiem. Né? Então, criar um ambiente em que você possa combater o espírito de clã. Mas repito, e daqui a pouco ele vai colocar, através de técnicas autoritárias, né? De um Estado autoritário. Então ele vai dizer, liberdade, democracia, paz, virá dar-se como consequência natural desta eliminação. Então, antes de tudo, é necessário termos um Estado forte, autoritário, que combata o espírito de clã. Aí, após isso, teremos liberdade, democracia, paz. Não adianta apenas estabelecer leis e instituições que formalmente, né, falam em liberdade, democracia e paz, se você não combateu, não eliminou o privatismo, o personalismo, o nepotismo, ou seja, tudo que inclui o que ele chama aí de espírito de clã. Aí ele diz, faz uma pergunta, né? Que modificações da estrutura social ou mesmo do espírito do povo, mediante ação política do Estado, são possíveis, né? Então ele aponta, já fizemos muita coisa. Na medida em que o livro é de 49, né? Ele já viu toda a experiência, né? De um Estado autoritário de fato, né? Que foi a experiência do Estado Novo. Então ele vai dizer, sindicalização profissional urbana, serviço militar, legislação trabalhista, lei de acidentes, em todas elas há uma utilização direta ou indireta do princípio fundamental da técnica autoritária, a coação. Né? Então, ele está defendendo um Estado autoritário, né? Um Estado que institua, né, como instituiu no passado e ainda existe o serviço militar obrigatório, regras trabalhistas, tá? Mas de forma autoritária, né? De cima para baixo, né? Sem muita negociação. Enfim, é esse modelo de Estado autoritário que ele está pregando, né? Que ele está defendendo. Então, o legislador, ao promulgar a lei, não editou o preceito abstratamente, não criou apenas uma sugestão moral, um dever sem sanção. Então, apesar de ser uma técnica autoritária, ele está defendendo, né, principalmente o legislador do Estado Novo, na medida em que, apesar de ser, né, leis, instituições
organizadas de cima para baixo, segundo Oliveira Viana, elas teriam levado em consideração, né, o comportamento, teria levado em consideração o chamado direito costumeiro, né, digamos assim, no linguajar dele, né, do Oliveira Viana. E a partir disso, né, criado novas regras, novas instituições. Então, não são, nesses casos citados, né, leis que vieram de fora, né, sem levar em consideração a nossa realidade. Ao contrário, ele vai dizer que as leis, instituições do Estado Novo levaram em consideração o chamado direito costumeiro, direito do povo massa. Por isso, elas tiveram mais efetividade. Então, ele diz, ó, estes meios de compulsão, né? Quer dizer, compulsório, de cima para baixo, sem negociação, né? Apesar de levar, segundo ele, em consideração o direito do povo massa, que pertencem à tecnologia autoritária, é que foram levando aos poucos o nosso povo a abandonar os seus velhos costumes, as suas velhas atitudes, os seus velhos comportamentos e criar outros adequados aos fins da lei nova, né? Então, se partiu, né, do direito costumeiro, criou-se instituições com base nesse direito costumeiro, mas também voltadas, né, para a transformação de velhos hábitos, de velhos costumes, etc. Então, ele diz, ó, são possíveis mudanças na estrutura social, desde que se proceda gradativamente. Evidentemente, é um conservador falando, né? Não é nenhum processo revolucionário aqui, né? Com o espírito de modernização e o senso de objetividade. Tem apoio ou assentimento nos costumes e tradições do povo massa. Então, foi o que já falamos, né? Quer dizer, qualquer mudança, qualquer reforma tem que levar em consideração o direito, né, do povo massa, o direito costumeiro e o nosso processo de formação, a nossa história. Aí diz, ó, nenhuma reforma vingará, se não guardar conformidade ou violar abertamente a cultura e os sentimentos fundamentais do povo massa. Então, é aquela velha crítica, né, dos conservadores aos liberais. Os liberais importam ideias, importam modelos, achando que esses modelos, ao terem contato com a nossa realidade, que eles serão efetivos, eles produzirão boas mudanças, etc. Mas o que Oliveira Viana está argumentando é que o contrário ocorre, né? Quando instituições vindas de fora, preparadas para uma outra realidade, têm contato com a nossa realidade, elas terminam se deturpando e criando problemas mais graves ainda. Então, outra coisa também que ele coloca, ó, se essas novas medidas, né, essa nova reforma, não contiver um módico, né, um padrão, né, de coação, né, quer dizer, tem que ter por trás o uso da força, né, tem que coagir, né, tem que fazer através do uso da força, né, prevalecer as novas leis, as novas regras, as novas instituições. Então, é o que ele vai chamar de técnica autoritária, né? Tem que ter essa técnica autoritária. O Estado tem que, de fato, exercer o poder, em especial o poder executivo, né? Para ele, o poder mais importante é o poder executivo. Tanto é que no capítulo seguinte ele vai fazer sérias críticas ao parlamento, né? Quer dizer, ele é daqueles que vai dizer, olha, no parlamento só se discute, mas não se toma medidas efetivas. Então, eu defendo mais, eu quem? Oliveira Viana, um executivo forte, um executivo efetivo. Ou seja, é um tipo de discussão que está aí na ordem do dia, né? Na ordem do dia, né, se levanta esse modelo, esse Estado autoritário, para não dizer ditatorial, né? Quer dizer, então o Oliveira Viana não é um autor desatualizado, ao contrário, é um autor que ainda inspira muita gente no país, né? Esse seu modelo de Estado autoritário. Continuando, ele vai dizer, ó, em relação ao espírito de clã, não é possível eliminá-lo, mas neutralizá-lo, desde que levemos em conta a nossa realidade. Então, ele é cético, né, em relação a simplesmente eliminar o espírito de clã.
a gente pode criar instituições para neutralizá-lo, mas temos que levar em consideração a nossa formação, as nossas circunstâncias, a nossa realidade. Quer dizer, é todo um discurso bem enquadrado no modelo de discurso conservador, né? Desde o Visconde do Uruguai. Não devemos imitar os ingleses. Devemos fazer é aceitar resolutamente a nossa condição de brasileiros e as consequências da nossa formação social. Enfim, é mais do mesmo, né? Ele se repete muito, né? E está falando, temos que levar em consideração a nossa realidade. Nunca vamos ser ingleses, somos brasileiros, temos o nosso processo, né, de formação, não devemos ter vergonha disso, né? O que temos é que combater, né, os males aí produzidos por esse mesmo processo histórico de formação, mas com instituições, com regras, né, criadas por nós mesmos e não importadas. O que em nós é diferente dos outros povos é talvez que o nosso meio histórico e a nossa terra nos agravou esse traço comum, o regime de clã. Enfim, ele, repito, defende, né, ilusoriamente de que na Inglaterra ou nos Estados Unidos não haveria algo parecido, né? Quer dizer, o personalismo, interesses particulares, é um engano isso, né? Quer dizer, em todo e qualquer país, né, você tem diferenças, interesses particulares, etc. e tal. Mas ele está dizendo, no Brasil, o que nos marca, e de fato nos marca também, né, é o chamado espírito de clã, é o privatismo, é o personalismo, é o nepotismo. Quer dizer, é um conjunto de comportamento que foi moldado aí em 400 anos, quase 400 anos de colônia, né? E que até hoje se encontra presente na nossa história e na nossa cultura política. Então, ele não está errado nesse diagnóstico, né? Temos que combater o que ele está chamando de espírito de clã. Aí ele continua dizendo: a aceitação dessa peculiaridade levará a nossa elite dirigente a adotar atitudes mais sensatas e razoáveis, né? Então, o abandono de um sem número de ideias feitas, né? Mais uma vez ele falando de ideias que vêm de fora, né? De estereótipos de importação, de preconceitos e aspirações, né? Quer dizer, queremos ser ingleses, americanos, que vivem a alimentar em inteira desconformidade com as nossas realidades culturais. E com isto, teremos preparado um clima espiritual que nos permitirá realizar um sistema de reformas orgânicas e realistas das nossas instituições políticas. Sem esquecer, né, o que ele já mencionou, né, da chamada técnica autoritária, né, da coação, do Estado forte, de um Estado autoritário, de um Estado que obrigue, né, quer dizer, ele está falando da construção do Estado autoritário, não só do Estado, mas do Estado autoritário. Enfim, então Oliveira Viana é um representante do pensamento conservador e do pensamento autoritário também, né? Daqueles que, e foram vários, né? Esse livro já ele é dos anos 40, como eu já disse, mas o Oliveira Viana escreve, né, desde o final dos anos 20, principalmente nos anos 30, e vários autores nos anos 30 vão defender justamente a adoção por parte do Brasil de um Estado autoritário. Uma questão importante, como já dito, é que esse Estado autoritário está, mais uma vez, na ordem do dia. Né? Muita gente, e inclusive boa parte da sociedade, defende um retorno desse modelo de Estado, de um Estado autoritário. Enfim, eu vou parar por aqui. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas sobre a concepção de Estado do Oliveira Viana e ter deixado claro aí que a gente precisa ficar atento a esse tipo de concepção, de modelo de Estado, de visão política. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.